Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Meu nome é Gabriel, eu moro aqui na Grande Vancouver, no Canadá, já tem quase 6 anos. Eu criei esse canal aqui no YouTube já tem uns 4 anos, né, por volta de 2021. Eu fiz um canal aqui para falar sobre Tesla, sobre carros elétricos no geral. Eu gostava muito do assunto, né, na época eu comprei um Model 3, comprei um Tesla. Comecei a falar sobre as coisas boas do meu carro, as coisas ruins. Também gravei alguns vídeos de passeios aqui no Canadá, onde eu moro. Só que de alguns anos pra cá, eu mudei um pouco, né? Eu criei esse hobby de colecionar perfumes. Eu vou mostrar aqui um pouco nesse primeiro vídeo da minha coleção. Vou falar um pouco também sobre como eu comecei a minha coleção. Então, por volta de uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu comecei a comprar meus primeiros perfumes. Comecei com perfumes árabes, clones, perfumes um pouco mais baratos. Assisti alguns vídeos no YouTube de pessoal que faz reviews, né, faz avaliações de perfumes aqui no Canadá, nos Estados Unidos e também no Brasil. E depois de alguns meses, a coleção foi começando a crescer. Eu comecei a entender um pouco mais sobre o assunto, entender mais sobre os ingredientes, as notas, né, de perfumes. Eu parti dos perfumes clones, né, dos perfumes um pouco mais baratos para os perfumes designers, que são Dior, Chanel, YSL, dessas marcas. E depois de pouco tempo, eu comecei a ir para o mundo dos perfumes de nicho, né? Então, eu vou mostrar aqui que são quase 3 anos de coleção de perfumes. Essa aqui é a forma que eu encontrei para organizar meus perfumes. Inicialmente, eu tinha eles num display bem pequeno no meu escritório, e com o tempo a coleção foi crescendo, então ficou um pouco difícil de manter os perfumes nesse pequeno display. Eu acabei indo na IKEA e comprei esse móvel só para poder colocar os perfumes aqui. O bom desse quarto também, você deve estar cansado de saber, perfumes a gente não deve armazená-los no banheiro, né, ou lugar que tenha incidência de sol, variação de temperatura. Então o bom é que esse quarto aqui ele não tem nenhuma janela, é o quarto onde fica meu escritório aqui no nosso apartamento. Então não tem nenhuma janela, tem só uma porta e ele fica aqui no fundo do apartamento, então não tem flutuação de temperatura. Eles estão, eu acho, né, eles estão bem seguros aqui. Então bem rapidamente, como eu disse, comecei com perfumes árabes, alguns clones, alguns contratipos, fui para os designers, depois fui para os perfumes de nicho. E eu tentei organizar aqui, né, nas prateleiras, de forma que os perfumes da mesma casa ficassem próximos um do outro. Então aqui em cima, de acesso mais fácil, estão os perfumes da marca Frederic Malle, que hoje eu acho que é a minha marca favorita. Aqui embaixo estão os amouages. Os amouages têm alguns frascos, só que a maioria são samples, né, apenas 2 ml. A amouage aqui no Canadá é fácil de encontrar, relativamente fácil, só que como são perfumes mais caros, eu achei melhor comprar esses vials, né, os 2 ml, porque são perfumes desafiadores, não são perfumes simples de usar, fáceis de encontrar uma situação para a gente usá-los. Então eu tenho muito mais samples do que frascos, né, frascos grandes. Aqui embaixo estão alguns Francesca Bianchi, Roja Dove. Aqui embaixo tem Guerlain e alguns perfumes árabes. Eu posso falar num vídeo mais pra frente sobre esses perfumes aqui no canto. É o que a gente chama de attar, né? Um perfume mais concentrado, e ele não é em forma de spray. Na verdade, você pega a ponta, né, da tampa dele, você aplica na mão e você esfrega. E é um perfume que... Bom, eu vou falar sobre isso mais na frente. Aqui embaixo estão os perfumes da Banana Republic, e tem alguns perfumes aqui também um pouco mais antigos. Essa fileira da frente aqui são os perfumes que eu trouxe da minha viagem recente no Japão. Esses perfumes eles são muito bons, né, quando eu experimentei lá na loja, só que eles são bem leves, então foge um pouco do tipo de perfume que eu gosto mais, assim, que é perfume mais forte, mais complicado de usar. Aqui embaixo, não sei se está dando para ver, tem alguns perfumes da Zara, né, esse aqui foi o último que eu comprei. A Zara é o seguinte, eu não sei como é no Brasil, mas pelo menos aqui no Canadá, eles lançam muitos perfumes, tipo muitos mesmo, dezenas por vez. E se você for na loja e você gostar do perfume, eu recomendo muito que você compre perfume. Se você gostar demais, você compre até um frasco reserva, né, um backup, porque eles descontinuam, né, os perfumes muito, muito rapidamente.
Então se você vai na loja hoje, você compra um perfume que você gosta, mês que vem, se você voltar lá, pode ser que não tenha mais aquele perfume, né? Então essa foi o lado de lá do armário. No lado de cá, aqui em cima tem alguns perfumes da Mancera, Nasomato, Xerjoff. Xerjoff eu tenho só um frasco. Parfums do Cita, que é uma marca que eu conheci recentemente, de Paris. É uma marca bem legal também, são perfumes bem fortes. Prateleira de baixo aqui são os perfumes da Tom Ford. A Tom Ford ela tem duas linhas, uma que é um pouco mais em conta, que são esses frascos aqui da frente, e a linha um pouco mais cara deles, que é esse frasco nesse formato, que é o formato quadradinho. Tom Ford também, eles têm alguns perfumes que são muito bons, que foram descontinuados. Então os perfumes aqui no canto, eu tenho os perfumes de 5 e 10 ml que eu comprei online, mas que praticamente é impossível de achar frascos hoje em dia. Então eu comprei para conhecer esses tamanhos menores e estão aqui no cantinho da coleção. Aqui embaixo estão os perfumes da Dior e Diptyque. Dior é uma marca que eu gosto muito, é uma marca de design que eu gosto muito. E um perfume legal que eu comprei recentemente na viagem para o Brasil foi esse aqui, é o Dior Fahrenheit Aqua. Eu não sei como que eu encontrei esse perfume em Belo Horizonte, foi no aeroporto de Confins. É um perfume que foi descontinuado há alguns anos já, dessa linha Fahrenheit. Eu acho que hoje em dia eles vendem só a versão perfume e o EDT, né, Eau de Toilette. Então essa perfume aqui é uma versão mais, eu acho que ela é mais fácil de usar. Bem legal, posso falar dele também mais pra frente. Aqui embaixo tem MFK, que esse perfume na verdade é da minha esposa, da Lorena. É o Baccarat Rouge, é famoso esse perfume aqui também. Eu comprei pra gente dividir, mas acaba que ela usa mais, com um perfume que eu acho que é um pouco mais feminino. Aqui estão os meus perfumes da Serge Lutens, é um perfume francês também. Acaba que frasco grande eu tenho só esses dois, e a maioria aqui eu tenho do tamanho de 8 ml, que eu compro num site aqui também, que vem dos Estados Unidos. E por último aqui embaixo, tem outras marcas diversas, tem Electimus, Cajal, ali atrás tem alguns YSLs, e aqui na frente tem uns perfumes de uma marca francesa também que eu gosto bastante, que chama Histoire de Parfum. E esse seria o meu perfume favorito da marca. Fidelis, é um perfume que tem nota de oud, café, frutas vermelhas. É de um perfumista chamado Julien Rasquinet. Ele é o cara que também criou a Royal Oud, alguns outros perfumes Demun, da Frédéric Malle, que também é meu perfume favorito da marca. E ali pra baixo não dá pra ver direito, mas eu tenho uma gavetinha também que eu coloco os samples, né, os perfumes desse tamanho aqui. Os perfumes que eu não uso muito, né, são os perfumes de 12 ml. Bom, então é isso, esse primeiro vídeo aqui, né, depois de um tempo parado aqui no canal. É mais pra explicar por que eu tô trocando o assunto, né, o tema do meu canal aqui no YouTube. Eu quero tentar fazer reviews, né, de perfumes aqui. Eu vejo que não tem tantos canais brasileiros de pessoas falando sobre perfumes de nicho, então eu acho que tem muita coisa que dá pra falar, principalmente dessa marca aqui, Frédéric Malle. Roja também tem alguns poucos canais falando dos perfumes deles. E eu tenho alguns frascos também que eu ainda não abri, eu posso fazer unboxing, falar de primeiras impressões, né, mais pra frente. E então é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre o perfume que eu acho o perfume mais difícil de usar da minha coleção. Eu ainda não vou falar qual que é, mas se você tiver alguma ideia, né, de qual perfume seja esse, dê uma olhada aqui, coloque nos comentários qual perfume que você acha que eu tô falando. Mas é um perfume bem animálico. Minha esposa mesmo, ela odeia esse perfume, então eu acabo usando ele mais quando eu tô trabalhando de casa. Eu aplico esse perfume de manhã, ele dura bastante, 12, 14 horas. E quando ela chega do trabalho, o perfume já tá um pouco mais fraco, então ela não reclama muito. Mas um desses perfumes aqui é o perfume que eu vou falar no meu próximo vídeo. Então é isso. Se você quer ver, né, sobre os perfumes que eu tenho aqui na coleção e alguns outros perfumes também, se inscreva aqui no canal. Deixe um comentário aqui embaixo falando o que você gostaria de ver no canal que você não vê outros canais cobrindo. E também qual perfume da minha coleção que você acha que eu vou falar no meu próximo vídeo. Beleza? Então é isso.
Até a próxima.